Mas Manuela, por que esse blog, esse canal chama Alguém Viu Meus Óculos? Manuela, quando que você começou a usar óculos? Manuela, quantos graus que você tem? Juntei tudo, vou fazer um vídeo só. Vamos falar de óculos, de visão, do meu problema da minha vida. Por que esse canal tem esse nome? Tá bom? Fica aí, já volto. Bom, vou começar explicando por que esse canal se chama Alguém Viu Meus Óculos, porque a história vem antes do porquê que eu uso óculos. Lá em casa, na verdade é uma coisa muito ridícula, mas é uma frase que de certa forma marcou minha infância e a gente ficava brincando muito com isso, porque enfim, lá em casa minha avó e meu avô usavam óculos, meu pai também, mas meu pai sempre foi muito míope, então era óculos igual o meu, que não sai dos olhos. Mas a minha avó e meu avô usavam óculos basicamente pra ler, né, óculos de leitura, né, que quando você tem vista cansada. Aí eles usavam basicamente pra ler. Aí toda hora, mas toda hora perdi o óculos. Então era uma frase padrão da casa. Alguém viu meus óculos? Alguém viu meus óculos? Alguém viu meus óculos? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Nunca vi frase pra ser mais falada dentro de uma família que alguém viu meus óculos. E aí, depois de um tempo, eu que passei a pronunciar esta frase. E quando estávamos pensando em nome do blog, depois de muito, assim, nome que tivesse a ver também de alguma forma com o tipo de conteúdo que a gente queria produzir. Aí eu e a Clara num famoso brainstorming, cara, quando eu lembrei dessa frase, eu falei, é isso, essa frase representa a minha família, representa a mim, representa o que a gente quer dizer, representa tudo. É um pouco difícil das pessoas lembrarem, as pessoas falam, cadê meus óculos? A pessoa fala um monte de coisa, cadê meus óculos é o que mais tem. Alguém viu, realmente ninguém acerta. Descobri que é um nome um pouco difícil para coisas de viralizar. Se eu quiser fazer um sucesso com a famosa, dificultei a minha vida. Mas agora vocês já conhecem assim, espero que conheçam, vai ficar assim mesmo. Outra coisa que é sobre a minha visão especificamente, por que decidi fazer esse vídeo? Porque é um recado, é um alerta para que você leve o seu filho desde criança, bem criança, talvez 1, 2, 3 anos, para um oftalmologista. Porque isso não aconteceu comigo e aí deu no que deu. E aí a coisa ficou um pouco mais complicada. O que aconteceu foi que eu me lembro das minhas lembranças um pouco esparsos que a gente tem quando a gente tem ali por volta dos 5 ou menos anos de idade. Eu lembro que eu tampava um olho e enxergava de um jeito, tampava outro olho e enxergava de outro jeito. E achava, assim, essa era a minha visão, isso sempre foi assim comigo. Então, pra mim, isso era uma coisa natural. Eu lembro de fazer isso com alguns adultos, né, minha mãe, tios e tal, e todo ficava, tá enxergando? Como é que tá? Aí, tipo, tá igual, né? Tá igual, tipo, ninguém me dava muita atenção. Por quê? Porque eu era uma criança um pouco chata, eu falava um pouco demais, talvez como hoje em dia. Eu falava muito, eu exagerava, e aí eu tava sempre perturbando as pessoas, então chegava uma hora que a pessoa falava, tá bom, Manuela, fica quietinha, garota, tá me irritando aqui um pouco. Então, assim, realmente eu não colaborava muito. E aí teve uma ocasião, até quando eu tava na alfabetização, então eu tinha uns 6 anos, a professora mandou um recado pra minha mãe e falou assim, oi dona mamãe, dá uma checada, leva a sua filha no médico e tal, acompanha melhor, porque eu acho que a sua filha é um pouco vesga. E que ela reparava quando eu ia ler, né? Que na aula de alfabetização tem muito de você acompanhar, então o professor olhava muito a minha leitura e eu dava uma envesgada. E aí ela falou, acho que sua filha tem um pouco disso, leva no médico, dá uma checada, vê o que é, se ela tem alguma coisa. A minha mãe não prestou muita atenção, porque eu ia no pediatra regularmente, fazia exames e acompanhamento regularmente. O pediatra nunca falou nada, me falou, ih, a mulher tá doida. E aí, ou seja, escutem os professores de seus filhos. Quando eu tinha 7 anos, no ano seguinte, um dia estava eu muito espivitada dentro de casa, uma criança curiosa, como sou, como era, e hoje sou uma adulta curiosa, virei pra minha mãe e falei assim, mamãezinha querida, por que a gente enxerga de um olho bom, de um olho a gente enxerga de um jeito, do outro a gente enxerga só sombra? Eu quis dizer, é embaçado, mas aí eu, assim, sem foco, mas aí eu entendi, só sabia dizer sombras, foi isso que eu disse mesmo pra minha mãe. Aí, minha mãe falou, o quê, Manuela? Não existe isso. Minha mãe entrou, não leve pânico. Minha mãe falou, ok, temos um problema aqui. Aí ela chamou meu pai, porque meu pai é o quê? O grande rei da miopia. Meu pai tem muita miopia nos 2 olhos, óculos dele, quando ele era mais novo, que agora faz óculos fininhos. Mas quando meu pai era mais novo, era aquele fundo de garrafa horroroso. Então meu pai sabe, entende de miopia. Fazia alguns anos já de exame, ele sabia, entendia, assim, tinha um conhecimento de causa. A minha mãe falou, querido marido, sente aqui, veja o que essa criança está dizendo, ela disse que enxerga sombras, temos um problema. E aí meu pai, minimamente, assim, ele fez uma coisa bem boba, tipo, tampou um olho e me mandou olhar para um negócio, depois tampou outro olho e falou, realmente a gente tem um problema, vamos levar no médico. E aí que a gente descobriu
quando me levou no médico, eu já tinha 7 anos de idade, que do meu olho esquerdo eu tinha quase nada de miopia, eu tinha nenhum problema, eu tinha tipo meio grau. E do meu olho direito eu tinha 9 graus de miopia, 11 graus de miopia, e 11 graus, e desse graus, disso que tinha, eu tinha só 60% da visão. Então, assim, eu tinha só 60% da visão e esses 60% tinham 11 graus de miopia. Então, assim, uma pequena cega. E aí, só que demorou pra se entender. Minha mãe sempre achou muito estranho porque eu lia muito. Eu era uma criança nerd e aí eu lia muito o tempo inteiro. Estava lendo, inclusive, alto, perturbando todo mundo. E não, sabe, não tava tendo dificuldade, não colava a cara no livro nem nada, porque o meu olho esquerdo funcionava muito bem. Então ele tava compensando. E aí falei, minha mãe, o médico falou, olha, temos um problema. Inclusive tentaram botar uma lente de contato em mim quando eu tinha 7 anos, não faça isso com essas crianças, foi um trauma, claro que eu não deixei. Fui usar lente de contato só aos 14, foi um pequeno problema. E aí o médico na ocasião disse que se tivesse descoberto um pouco antes, eu poderia reconquistar, eu poderia, enfim, resolver esse problema, porque é quando ainda tá em formação, né, tanto o olho quanto o cérebro. Até os 5 anos de idade, você tem como resolver esses pequenos problemas. E na ocasião, eu já tinha 7 anos, então meio que meu cérebro e minha cabeça, essa parte já estava um pouco formada. De qualquer forma, eu fiquei por um tempo, uns 2 anos, usando tampão nesse olho, então por um período eles fizeram uma adaptação e botaram um tampão só no óculos, pra não precisar colar o negócio na minha cara, mas é claro que eu ficava andando sem óculos, porque eu enxergava bem, sem óculos, eu enxergava bem desse olho, esse aqui que eu não enxergava nada. Aí fiquei usando um tampão que era no óculos, é claro que eu tirava o óculos, aí eles compraram um tampão de colar no olho, que hoje em dia vende em muitos lugares, mas naquela época a gente morava em Madureira, só vendia no centro da cidade, era um transtorno, e aí colava aqui, né, na cara. Era um saco, uma bosta, usei aquilo por um ano, ia pra escola, bom que a criança não entende muita coisa, então também não me sentia horrorosa, não me sentia estranha, eu não me sentia nada, assim, eu só achava chato que tinha um negócio colado na minha cara, ficava suando e pinicando, sabe? Essa parte era ruim. Com isso eu consegui reduzir, tipo, uns 2 graus, assim, da miopia. Então o meu olho até hoje, ele tem bastante miopia. Só que com o passar do tempo, a gente vai ficando velha quando a velhice vem. Então nesse olho esquerdo também, hoje em dia eu não enxergo nada, absolutamente nada. Tipo assim, tem uma lente aqui, tem uma tela aqui do lado pra eu me ver, eu não estou me vendo. Entendeu? Então assim, não dá, é muito difícil. Hoje em dia é um pouco difícil, inclusive meu óculos tá arranhado, ou seja, eu não consigo hoje em dia existir sem óculos, não é a menor possibilidade. E claro, nesse olho direito eu tenho só 60% da visão, então se não vou conseguir mostrar aqui, mas essa lente é bem mais grossa. Isso é o mais fino que se consegue fazer, eu compro a lente mais fina que dá, e mesmo assim ela é bem mais grossa, ela ultrapassa o limite da armação, tanto que eu tenho sempre que comprar armação assim mais grossinha, sabe? Não consigo comprar aquelas fininhas ou que não tem, sabe? Sempre tem que ser mais grossa. E aí, hoje em dia é assim, tanto que hoje em dia eu não sei quantos graus eu tenho, porque as pessoas, eu tenho meio e 1 pra mim não faz diferença. Eu lembro que da última vez que eu fui no oftalmologista, tinha aumentado 0,25 ou até meio grau, e ele falou, nem vou mandar você fazer outro óculos, porque esse óculos é muito caro, e realmente é muito caro, eu deixo um salário do mês pra fazer óculos, e é muito caro e não compensa, pra mim não faz diferença meio grau, sabe? Tipo, na quantidade de grau que eu tenho. Enfim, aí é isso, hoje em dia, como eu sempre tive isso nunca foi uma questão pra mim. Então pra vocês terem uma noção mais ou menos de como eu enxergo, quando eu tô de óculos, no meu olho direito eu não enxergo muito bem, tipo as coisas elas não estão desfocadas, mas elas, eu não sei explicar, eu não enxergo igual eu enxergo, eu enxergo menos coisa, é tudo um pouco mais escuro, mesmo quando eu tô de óculos. Então sem óculos eu não enxergo nada mesmo. Nesse olho aqui, no olho esquerdo, quando eu tô de óculos, enxergo a imagem nítida, como espero você esteja vendo minha cara aí. Espero que eu tenha focado essa câmera direito e você esteja vendo minha cara. E quando eu tô sem óculos, eu enxergo 1000 vezes pior do que você tá vendo nesse fundo. É como se fosse uma câmera completamente desfocada, que eu não vou fazer aqui, porque depois eu nunca mais vou conseguir voltar pro normal. Entendeu? Todo esse lenga-lenga foi pra dizer que, enfim, o óculos é uma coisa que faz parte da minha realidade desde sempre, desde que eu tinha 7 anos. E você aprende a conviver com isso, é uma realidade. Hoje em dia, volta e meia, eu uso lente, mas, enfim, eu tenho a lente de contato pra casa em que eu vou pra praia, pra piscina, pra quando tem alguma festa e tal. Mas 1000 vezes, milhão de vezes melhor pra mim usar óculos, eu acho muito mais confortável. Cheguei no momento que, como eu uso pouco a lente, ela me incomoda um pouco quando eu uso. E é cara, então não é pra ficar fazendo todo ano também. Já usei lente por muito tempo, assim, tipo, só lente, só lente, só lente. Hoje em dia eu gosto do meu óculos e tô feliz com ele. Comprei um óculos que me agrada e que eu acho que fica legal no meu rosto.
Mas também quis fazer esse vídeo, não só pra ficar falando da minha vida, que isso eu gosto muito, mas um pouco de tipo dessa experiência. Levem seus filhos ao oftalmologista. Desde novinho, né? Tem caso de... Eu já ouvi algumas crianças que usam óculos desde os 6, 7 meses. Eu não sei como são esses exames para crianças tão pequenas. Eu sei que para crianças que não são alfabetizadas, ao invés de você colocar letra, né? As letras que a gente, quando vai fazer exame, a gente tem que olhar as letras e reconhecer as letras, né? Pra gente ver o nosso grau. Quando são crianças que não são alfabetizadas, não sabem as letras ainda, são animais. Então a criança tem que dizer os animais. Agora a criança muito neném, porque eu já vi criança com 6 meses de óculos, eu não sei como é. Mas de qualquer forma, levem sempre ao oftalmologista, coloquem isso no rol dos exames que vocês têm que fazer. Porque é muito importante, pra mim fez muita falta. Eu lembro que da última vez que eu fui ao médico... Atenção, eu não tô falando que eu não sou médica e tal, é uma coisa da minha experiência de vida. Na última vez que eu fui oftalmologista, ele falou, por mais que você arrancasse seu olho e botasse um outro olho nesse lugar, você continuaria não enxergando direito, porque isso tá na formação do seu cérebro também. Né? O meu cérebro, ele agora só enxerga desta forma. Então eu posso botar um outro olho perfeitamente saudável aqui que meu cérebro não tá formado pra isso. Por isso que é importante esse início, esse comecinho da infância, sabe? Quando a criança tem, assim, até uns 3, 4 anos. O médico falou que até os 5 anos eu conseguiria reverter muita coisa. E agora, quando eu descobri com 7, já foi, o que eu consegui reverter foi praticamente nulo, assim. Foi melhor do que nada? Foi. Mas foi praticamente nulo. Então... Quando minha irmã nasceu, por exemplo, minha mãe, já traumatizada, ela levou minha irmã pra fazer um check-up, a Clara fez o ouvido, fez o olho, fez tudo que podia fazer, e pra ver se não tinha problema, não tinha nenhum, a criança nasceu perfeita, um pouco doidinha, mas nasceu perfeita. Mas assim, eu, por exemplo, e eu deveria ter feito desde que eu de novinha, porque foi falta de informação, porque meu pai é um cara que tem muita miopia, ele tem muita nos 2 olhos, sempre teve. Então foi total falta de informação. Hoje em dia, sabendo, eu sei que um filho meu, ele tem muito mais predisposição a ter miopia muito alta. E isso exige um cuidado longo, por exemplo, com a miopia muito alta, eu tenho que fazer um negócio chamado mapeamento de retina todo ano, porque a miopia muito alta te dá uma predisposição, aumenta as suas possibilidades de ter descolamento de retina. Isso pode levar à cegueira. Então todo ano eu tenho que estar mapeando a minha retina para ver se tem algum ponto que precisa de tratamento. Já tive que fazer tratamento com laser por causa da miopia muito alta. Então você tem que acompanhar, e descobrir isso muito cedo ajuda você inclusive a poder reverter esse quadro. Então, como eu disse, meu pai tem muita miopia e eu herdei esta coisa maravilhosa. E eu sei que um filho meu tem grandes chances de ter muita miopia, então desde novinho é um tratamento importante que ele tem que fazer. Então se você tem, leva seu filho desde novo, bota isso no grupo dos exames para seu filho fazer, porque se for descoberta alguma coisa, o meu caso ainda era um caso um pouco atípico, porque eu enxergava muito bem de um olho, então o problema estava todo no outro. Hoje em dia, por exemplo, os médicos não recomendam que eu faça o exame de negócio de laser pra acabar com a miopia. Porque eu tenho astigmatismo também, porque o problema não vem só um, né? Mas porque 2 médicos já falaram, cara, eu não aconselho, porque você basicamente tem um olho. Tipo, se eu consertar a miopia do olho esquerdo, que é muita, eu vou enxergar direito. Mas se der algum problema nesse olho esquerdo, é difícil dar problema na cirurgia de miopia, mas digamos que dê. Digamos que eu não tenho outro olho pra compensar, entendeu? Então, tipo, alguns médicos não me ajudaram muito, falaram assim, quer dizer, me ajudaram. Eles não me incentivaram muito a fazer cirurgia, entendeu? Pelo contrário. Então, enfim, falei de olho, falei de vida, porque já tem mó tempão que eu tô pra fazer esse vídeo, porque eu acho que é um alerta interessante e eu acho que é uma curiosidade desse canal, porque que ele tem esse nome, embora a história seja nem um pouco interessante, mas achei legal falar. O vídeo está enorme, estou sendo muito prolixa. Um beijo e até o próximo vídeo.